E, velho Vamp, eu já vou começar te perguntando. É um péssimo adversário pro São Paulo, né? São Lourenço, futebol argentino, é um time de tradição e é um time que tem bala pra passar pelo São Paulo. Que a gente fala que a Sul-Americana tem tanta baba, não é o caso do São Lourenço, o adversário que o São Paulo conheceu ontem, né? Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio, boa tarde a todos. É o time do Papa, né? É o time do Papa Francisco. Qualquer time argentino, Tico, que enfrenta clube brasileiro, sempre vai fazer jogo duro, né? A rivalidade Brasil-Argentina é uma rivalidade. Falam que o Uruguai e a Argentina é uma rivalidade maior, mas os times argentinos, quando encara o time brasileiro, pode ser o último colocado do Campeonato Argentino, pega time brasileiro, faz jogo duro. E o São Lourenço é um time de tradição aí, né? Normalmente frequentava as Libertadores, tudo. Estava na Sul-Americana, passou. É um adversário que o São Paulo vai ter que encarar, como teve, você viu ontem, por exemplo, o Botafogo empatou com o time da segunda divisão. Foi os reservas, jogaram no ciclo. Patronato. Patronato. Joga a segunda divisão. Mas encara. O Botafogo entrou com 4 titulares e mesclou. É sempre jogo duro, um jogo difícil. O Patronato? Não, o São Lourenço. Tá. Que o Patronato é um time argentino da segunda divisão, empatou com o Botafogo ontem. No Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou lá o primeiro jogo. O segundo jogo aqui não foi totalmente com o time reserva, porque tinha 4 titulares. É jogo duro. Pegar time argentino, tudo é difícil. Agora, Mauro César Pereira, o São Lourenço, né? Ele venceu o Independente Medellín por 2-0, avançou para pegar o São Paulo. E aí que tá, porque o São Paulo, daqui a pouco ele vai ter uma sequência que é o seguinte: Copa do Brasil na semana que vem, contra o Corinthians, clássico na Neoquímica Arena. Depois Sul-Americana contra o São Lourenço, na outra semana. Na outra semana, Sul-Americana de novo contra o São Lourenço e depois Copa do Brasil contra o São Paulo no jogo de volta. É complicado, né, pro Dorival, por exemplo, que não tem um elenco farto, porque a gente sabe, o São Paulo tem chance de título aonde? Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora, e o brasileiro? Porque é o que a gente fala, ele vai ter que poupar. Dá pra gente imaginar, pelo que o Dorival fez no Flamengo, ele focou nas Copas, abdicou um pouco do Campeonato Brasileiro, eu mesmo critiquei aqui, e depois a gente falou, o cara conseguiu ganhar as 2 Copas, tem que ceder, tem que deixar claro que o cara tinha razão. Será que no São Paulo ele pode fazer a mesma coisa? Porque é uma sequência contra 2 adversários bem difíceis, né, Mauro? Uma semana Copa do Brasil, 2 Sul-Americana e a outra Copa do Brasil de novo. E depende do que o clube define como prioridade. Se é Sul-Americana ou brasileiro, por exemplo. Ele pode poupar jogador na Sul-Americana, priorizar os confrontos da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí vai depender do que o clube decide. No ano passado, o clube onde ele trabalhava, que era o Flamengo, claramente, não foi decisão só dele aquilo, claramente pela distância que tinha para o líder, que era o Palmeiras, ele optou por ir com tudo na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Mas não era Sul-Americana, era Libertadores, né? Você colocar de lado a Sul-Americana é uma coisa, da Libertadores ninguém coloca de lado. Então ele não tinha essa opção, agora ele tem. E o Corinthians tem a mesma situação, vai jogar com o News Old Boys, vai lá para Rosário, vai enfrentar a torcida, aquela coisa toda, tudo igual. Então, com relação a isso, a classificação do Corinthians foi muito boa para o São Paulo. Que o Corinthians teria 2 semanas aí só jogando fim de semana pelo Brasileiro. Agora não, ele vai ter que viajar também. Pode colocar time reserva também, depende. A opção do Corinthians parece mais clara, colocar um time misto, pelo menos, nos jogos da Sul-Americana. O São Paulo pode fazer a mesma coisa, depende do que é prioritário para o São Paulo. Mas o São Paulo tem uma vantagem, ele não está na zona do rebaixamento, nem próximo dela. Ele está em 4º, o Corinthians é o 15º, com um jogo a menos, mas se vence esse jogo atrasado, ele vai para 14º, não muda muito. Mesmo que ele vença, ele só ganha que fosse hoje esse jogo, que é contra o Grêmio, ele vencesse hoje o Grêmio, ele faria 3 pontos e pularia de 15º para 14º. Continuaria ali numa posição nada confortável. Então, acho que para o confronto da Copa do Brasil, eu acho até que o São Paulo está numa situação mais tranquila. A questão é tomar a decisão. O que é mais importante para ele? Ele pode até pensar, eu tenho uma boa pontuação no Brasileiro, eu vou investir nas 2 Copas. Porque mesmo que eu perca uns pontos aí no Brasileiro, eu não vou para a zona do rebaixamento, eu não vou ficar lá embaixo. Eu posso sair do G4. Eu vou ficar em 7º, 8º, 6º, não é de todo mal. E a última experiência do São Paulo com o time reserva, o misto, foi contra o Red Bull Bragantino, que vinha vencendo todos os seus jogos em Bragança, e o time empatou. O time não perdeu o jogo, não foi um resultado ruim nas circunstâncias. Então eu entendo que para o São Paulo o cenário é bem mais confortável do que para o Corinthians, que tem essa preocupação, né, de fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Flávio Prado? Porque
como disse o Mauro, eu ia até falar, né? Quando ele estava falando, o Corinthians está na mesma situação. Só que o Corinthians tem essa situação de ter que sair de perto da zona do rebaixamento. O São Paulo não. E o São Paulo, ele tá num jejum de títulos há mais tempo que o Corinthians. A torcida tá mais incomodada do que a torcida do Corinthians. O São Paulo precisa de títulos de expressão. E o São Paulo tem totais chances de título, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Será que essa pressão por títulos no São Paulo pode fazer com que o Dorival opte mais pelas Copas do que pelo Brasileiro? Claro, não como o Corinthians está fazendo na Sul-Americana de botar todo o time reserva, mas botar um time misto no Brasileirão e focar mais na Sul-Americana e na Copa do Brasil, porque o São Paulo tem 2 adversários dificílimos. É o clássico contra o Corinthians e é o São Lourenço, assim como o Corinthians. Mas o Corinthians já deixou claro, Sul-Americana não é o que eu vou me importar. Se vier, é lucro. O Luxemburgo já deixou isso claro, porque também tem o News Old Boys pela frente. Mauro, antes de passar pro Flávio, qual que é mais difícil hoje? São Lourenço ou News Old Boys? O São Lourenço fez um campeonato argentino melhor, né? Ficou em terceiro, brigou ali, tentou brigar com o River pela liderança, o News ficou mais lá embaixo. Agora, assim, são 2 estádios vão estar cheios, a torcida faz muita pressão, a torcida do News é uma torcida muito engajada, o estádio vai estar lotado. Os 2 vão tratar essa competição como a mais importante, isso é ponto. Essa discussão não existe para eles. O que é mais importante agora? A Copa da Liga Argentina, que é um torneio que vai começar, que você tem a fase de classificação e depois tem mata-mata, né? O mais importante é o campeonato, que acabou. O River é o campeão. Então, eles vão priorizar certamente a Sul-Americana. Ninguém vai poupar ninguém, vão com tudo, até porque esse campeonato está só no começo. E aí, até se classificar, passar para outra fase, muita coisa vai acontecer. Eu acho que os 2 vão enfrentar dificuldades. No caso do Corinthians, ainda o jogo é um pouco mais longe em Rosário, né? Quer dizer, mas deve ir um voo fretado, aí não é problema também. Flávio. Boa tarde a todos. O argentino, ele gosta muito dessa história de Copas, né? Tanto que o rebaixamento lá é por média dos 3 campeonatos. Isso foi criado por causa do Independiente. O Independiente abdicava completamente do campeonato, ganhou 7 Libertadores, mas ele ficava lá embaixo. Aí os caras falaram, peraí, os caras estão ganhando tudo aí, estão naquela coisa, né, dando orgulho pro país, aquela coisa que eles têm, né? E vai ser rebaixado. Então eles criaram a média, 3 campeonatos, exatamente para facilitar essa opção por Copas. E nem é o campeonato que está começando agora, como disse o Mauro. É um adversário pesado, um adversário que já ganhou Libertadores. Aliás, um dos maiores ídolos do São Lourenço é o Silas, né, e o jogador de São Paulo. Acho que seria até legal convidar o Silas para ir nessa parada aí, para dar uma quebrada, sabe? Se ele entrar lá no campo do São Lourenço, vai diminuir a pressão. É verdade, é verdade. Ele é tão ídolo assim? Muito, muito. Os caras adoram ele lá. Ele fez... O último título que o São Lourenço ganhou foi com o Silas como comandante do time. Eu adoro ele lá. Então, acho que o São Paulo vai ter problemas. Jogar contra o Argentino é uma parada mesmo, é sempre complicado. São Paulo vive um bom momento. Mas você acha que o Dorival prioriza as Copas, na sua opinião? Eu acho que ele vai ter que fazer essa consulta com a direção. Acho que eu penso que não é uma atitude a ser tomada só pelo técnico. O Luxemburgo, quando fez essa opção pelo brasileiro, que ele deixa a Sul-Americana em segundo plano, ele falou numa coletiva que ele iria conversar com a diretoria. Mas acho que é mais... É claro que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Eu acho que seria uma opção inteligente. Você priorizar o campeonato, a competição que você pode brigar, que é a Sul-Americana. E não vai ser mole, não vai ser mole. Dá para ganhar, o São Paulo está vivendo um bom momento, mas realmente não vai ser fácil, não. Então, se fosse eu, priorizaria a Copa, sim. Priorizaria. Eu faria isso. Agora, não sei o que a direção de São Paulo vai resolver e repito, acho muito difícil que isso seja uma opção do treinador. Acho que ele vai conversar lá e tal, o que nós vamos fazer, o que não vamos, e creio que o pessoal lá tá maluco para ganhar um campeonato. Eles priorizaram o campeonato paulista, lembra? Transformaram em Champions League, pô. Imagina uma Copa Sul-Americana. Eu penso da mesma forma que você, conquistar título. Só que também tem o lado delicado de ter a vaga na Libertadores do ano que vem, né? Porque se o São Paulo não conquista os títulos, que conquistar título é difícil, pô. Vai chegar agora contra o Corinthians, depois se passar pega Flamengo ou Grêmio, aí na Sul-Americana você já tem São Lourenço, você já tem Corinthians, tem News Old Boys, tem o Botafogo, você tem o Estudiantes, certo, também numa Sul-Americana, Argentinos Júniors. Ou seja, é mais difícil você conquistar um título do que você conquistar uma vaga na Libertadores hoje pelo Brasileirão.
Então tem essa dúvida, Por isso né? que tem que ser uma decisão de diretoria, eu acho. Libertadores vem até você, por mais que o clube não queira ir para Libertadores, vem, abre vaga para 9, para 10, dependendo. Ué, mas do o campeão. São Paulo já ficou fora da Libertadores ano passado e esse ano, pô. Então, assim. Entendeu? A torcida deve, pô, ir a Libertadores, mas é complicado, é por isso que eu digo. Eu priorizaria título. Mas o título é mais difícil de você conquistar do que uma vaga na Libertadores pelo brasileiro. Pelo brasileiro, eu vi agora no Campeonato Nacional, tem 16 campeões, nos 20, tem 16 que já foram campeão brasileiro, né? Só tem 4 ali que nunca foi, é o América, Goiás, Red Bull Bragantino e Goiás, América, Red Bull Bragantino. Cuiabá, não é? Cuiabá. 16 clubes que foram campeão brasileiro. Se você botar a média de vamos supor que um seja campeão uma vez por ano, um clube vai ficar 16 anos sem ganhar. É verdade. 16 anos. Devia fazer essa matemática ali de cabeça. Palmeiras e Flamengo ganhando pra caramba, aumenta, né? Então vai aumentar mais ainda. Né? E eu acho que é pro jogo, viu? Porque eu também concordo com você. Primeiro título, porque o Campeonato Brasileiro leva, até a depender de que seja campeão da Sul-Americana, da própria Libertadores, abre vaga para 9. É muito clube para jogar Libertadores. Ô Mauro, o São Paulo, né? Desde a data FIFA, daquele período para treinamento, o São Paulo teve um aproveitamento, assim, bem avassalador. Até pro time que tem, pro elenco que tem. Desde então, o aproveitamento do São Paulo chegou a 79%. Com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Qual que você acha a principal virtude desse time do Dorival Júnior? Desse São Paulo? Olha, eu acho que é um time que não se expõe tanto, ele não tem, assim, dado tanta chance ao adversário, né? Tá melhorando num aspecto também ofensivo, era um time que demorava muito a fazer os gols, custava. Aí nesse pacote de jogos que você está citando, tem a derrota para o Cruzeiro, que foi um jogo que o Cruzeiro não finalizou, o gol foi contra, né? Um gol acho que irregular, mas enfim, valeu, o gol do Rafinha, né? Contra. E o Cruzeiro não finalizou nenhuma vez na direção do gol. O São Paulo perdeu várias oportunidades e acabou sendo derrotado. O gol foi no começo do jogo, o gol que deu a vitória ao Cruzeiro. Acho que nisso o São Paulo já tem melhorado, já tem aproveitado melhor as chances. Eu acho que é um time que, assim, até quando faz as trocas, quando vê alguns jogadores do banco, tem conseguido manter um certo nível. Não tem, assim, uma distância tão grande entre alguns titulares e reservas, né? Alguns são jogadores melhores, mas não há um abismo entre eles. Eu acho que o jogo coletivo está crescendo, está se aprimorando. Eu acho que o grande perigo do São Paulo é o oba-oba de sempre, né? Assim, nem dos jogadores ou do técnico, assim, é o que cerca, né? Especialmente da imprensa. Começa um oba-oba seu, então nem se fala. Começa uma coisa de parece que São Paulo já é o maior do mundo, e isso atrapalha demais. Porque aí começa a ver calma, né? Acho que São Paulo está numa situação interessante, tem agora semanas de jogos mais difíceis, mas a temporada se faz disso também, né? A temporada do Brasil é uma loucura, né? São muitos jogos, muitas competições. E agora chega o momento de enfrentar uma sequência mais complexa e fazer algumas escolhas, eu acho. Acho que essas escolhas terão que ser feitas inevitavelmente. Vide a história que aqui a semana você estava querendo discutir sobre o Pato. O Pato fez um gol, estava 3-1, então fez o 4º gol. Já queria colocar o Pato na seleção do mundo já. Eu? Tava empolgado. Aí não, aí ele foi injusto. Não, eu sou um que eu falo, tem que esperar pelo Pato. Agora, você depois de empolgadão. Falou. Eu ouvi, já somos 3 na mesa. 2 já disseram maioria absoluta, velho. E o Vampeta ouviu. Tô com vocês. Você vê a injustiça. Mas eu acho que a gente precisa falar também dos retornos, né, que o São Paulo vai ter. Principalmente do Beraldo. Porque o Beraldo é um jogador que vem fazendo diferença no São Paulo. Não só o Beraldo, a dupla de zaga, né? Beraldo e Arboleda. Porque nitidamente o que mais melhorou no São Paulo é um time que não leva gol, que agora tem goleiro. São Paulo não tinha goleiro. Há muito tempo não tinha goleiro. Agora tem o Rafael. Já falhou? Já. Mas é um goleiro que passa mais segurança. Aí tem o Beraldo e o Arboleda na zaga. E tem agora os retornos, né? Pablo Maia, Natan e Beraldo, que foram ausências nos últimos jogos. Qual o peso desses retornos? E outra, provavelmente esses caras não voltam pro jogo contra o Cuiabá, né? Provavelmente esses caras vão voltar pro mata-mata, o clássico contra o Corinthians. É bem provável, se principalmente for feita essa opção. É claro que eles já estão conversando sobre isso, né? É evidente, sim. Não vai deixar para agora, em cima da hora.
Esse jogo de Cuiabá é chatíssimo, São Paulo, é jogo chato. Mas aí já entra naquela opção de, vamos priorizar Corinthians, vamos priorizar o São Lourenço e tal. Ontem a gente falou sobre o Beraldo, né? Realmente é um momento de... Precisa ver, às vezes o pessoal da... Ele machucou no treino, né? Então, às vezes o pessoal da preparação física fala, pô, ele precisa pegar ritmo de jogo, bota pra jogar. Pode ser também, né? Não é? Tem essa coisa, né? Então vamos ver, de qualquer forma é um jogador que eu gosto muito, acho que é um jogador importante, e aquilo que falei também, é um cara que o São Paulo precisa colocar no mercado, porque é um cara que pode fazer grana pro São Paulo. Ele citou situações aí, né? Citou a situação do Luan, né? Quer dizer, o Beraldo tem 3 semanas que não treina, e o Luan tá 2 anos que não joga. E o Grêmio quer levar. Mas isso é chato também, né, cara? Quando surge um jogador bom, que o torcedor se identifica, a gente já fala em venda. Porque é verdade, não tem como fugir. Né? São Paulo precisa do dinheiro. Tá com o prato na mão, né? Tem jeito. Não tem nem como. Não dá nem pra discutir. Sabe por quê, Pilhador? Até onde eu sei, há inclusive um compromisso com os próprios jogadores. Algumas coisas em atraso. O cara falou, primeira negociação que tiver a gente acerta. As rendas, lembra aquelas 3 rendas e tal, tudo. É um compromisso com o próprio elenco do São Paulo. Então não é uma coisa simples. E precisa de dinheiro pra quitar outras coisas lá também, né? O salário estava atrasado, teve que recorrer pra torcida aí com o dinheiro da renda pra pagar os... As dívidas de curto prazo, como eles falam. Aí o credor falou, bonitão, normalmente é um credor que você vai continuar trabalhando com ele. Aí tem a chance de vender o jogador, não vou vender. Não tem jeito. Você não tem muita opção, né? É uma coisa muito complicada. O São Paulo precisa alinhar isso aí, precisa acertar a sua vida, senão vai ser sempre assim mesmo, como você falou. Chega a proposta, vende aí. E nem sempre pelo valor que poderia vender. Outra coisa, é difícil ter um jogador do São Paulo que seja 100% do São Paulo. Aí o empresário fala, agora, né? Na hora que assinou um contrato, provavelmente teve um compromisso. Se aparecer uma proposta até tal valor, tem que vender. Infelizmente, o São Paulo não tem o domínio do seu elenco. Palmeiras tem. Palmeiras roncou forte aí, dizendo que o Gustavo Gomes, depois nós vamos falar disso, Gustavo Gomes só sai pela multa total, Flamengo pode fazer esse tipo de coisa. Agora, mas a multa total do Gustavo Gomes para a Arábia é completamente pagável. Sim. Né? Porque é 30 milhões de euros. Mas se é um jogador... aquilo, se os caras quiserem mesmo, se o Luiz Castro pediu mesmo, aí, meu amigo, bota 30 milhões de euros e compra. Mas o São Paulo, por exemplo, o Corinthians não pode fazer isso. Não dá pra roncar desse jeito. O cara fala, é multa total. Eu falo, então não. Fala, tá brincando, pô, que isso? Não era bem assim a conversa, não. Vamos conversar pela metade. Aí o cara dá 10, entendeu? Porque quando você não tem grana, é duro, velho. Você pega o que vier, né? Não quero. Não quer? Tá bom, então. Não. Vamos conversar, vai. Era brincadeira, tá? É isso. Então não tem jeito.